Amado de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir em uma mensagem onde vai haver perguntas e respostas de Deus para a gente, amém? E o que devemos fazer nesses contextos da Bíblia quando nós buscamos a presença de Deus e o que o Espírito Santo vai revelar ao nosso coração através da palavra de Deus, amém? E confirmar no nosso coração que é Deus que está falando e não pensamentos nossos mesmos, amém? Porque o Espírito Santo de Deus, quando Deus fala conosco, Ele confirma em nosso espírito que está dentro de nós, que é o próprio Deus que está trazendo aquela mensagem ou aquela resposta de tanto que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar a ler o título dessa mensagem de hoje. Quem Deus quer salvar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quem Deus quer salvar. O nosso Senhor Jesus, em João, capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 40, o nosso Senhor Jesus vai dizer assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Então aqui é uma confirmação do nosso Senhor Jesus, amém? Quem Deus quer salvar, amém? E ele está dizendo, no versículo 40 do capítulo 6, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, aqui a pessoa tem que buscar realmente a presença de Deus, amém? Tem que buscar a presença de Deus. E como podemos chegar até Jesus? Como podemos chegar até Jesus? Em João, capítulo 12, versículo 21, vai dizer assim: capítulo 12, versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Glória a Deus. Então aqui chegaram pessoas dizendo, amém, que queriam ver o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados de Deus, para nós chegarmos ao nosso Senhor Jesus, nós temos que seguir os padrões que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Amém? Nós temos que ter humildade no nosso coração. Humildade para com todas as pessoas. Precisamos tirar as nossas vestes de homens que se corrompem e colocar as vestes de louvor. Amém? Esvaziando do nosso eu, tirando tudo aquilo que não glorifica, que não exalta a Deus, tirando tudo isso de nós, amém? E enchendo-se do Espírito Santo. Porque é Ele que dá testemunho de nosso Senhor Jesus, é Ele que confirma em nosso coração que as Escrituras que nós lemos vêm do Senhor,
confirmando nas Escrituras Sagradas aquilo que o nosso Senhor Jesus pensa e fala a respeito de mim e de você. Então nós devemos nos esvaziar, glória a Deus. E que qualidades é essa que nós devemos ter para nós nos esvaziarmos? O nosso Senhor Jesus ele vai dizer assim em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, nosso Senhor Jesus ele faz esse esboço das bem-aventuranças, amém? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, para que eu e você venhamos nos qualificar nessas mensagens. Humildade, amém? Ter humildade no coração, se esvaziar do nosso eu, amém? Buscar a presença de Deus, perseverar até o fim, amém? Perseverar até o fim neste caminho maravilhoso que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando, para que nós não venhamos perder a nossa fé, amém? Então, existe outra pergunta que eu quero fazer aos irmãos. Por que precisamos ter fé? Por que precisamos ter fé? Amados de Deus, ninguém pode agradar a Deus sem fé. Amém? Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, está dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, no início da mensagem, a gente já está falando. Nosso Senhor Jesus ele já disse, né? Em João 6,40. Glória a Deus. E em João capítulo 12, versículo 40 ao 43, está escrito assim, para nós refletirmos: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então o que significa isso? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. O que significa isso? Vamos refletir numa passagem que está em 2 Reis, amém? 2 Reis, capítulo 9, versículo
Segunda Reis, capítulo 5. Amém? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 12, vai dizer assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Amados de Deus, então nós vemos que não é eu ver com facilidade as coisas que eu imaginei em meu coração. Amém? De como será a minha cura e como deveria ser. Estes são pensamentos meus, assim como Naamã pensou daquela forma, amém? Que ele veria e ele imaginou aquele fato que estava na mente dele, ele imaginou que assim Eliseu agiria para com ele. Glória a Deus. Então não é como eu e você está pensando em nosso coração que vai acontecer as coisas de Deus na nossa vida. Amém? Estes são pensamentos humanos e neles não está a fé, mas sim o orgulho. E o orgulho nos deixa cegos e de coração endurecido. Porque nós pensamos e imaginamos que seria daquela forma. Mas o agir de Deus é diferente do nosso, amados irmãos. Mas quando eu e você obedecemos a palavra de Deus e manifestamos a nossa fé, amém? E crendo que da mesma forma que o Senhor determinou vai acontecer, então nós veremos o sobrenatural de Deus. Amém? Nós veremos o sobrenatural de Deus. Então podemos entender que no versículo 40 do capítulo 12 de João vai dizer: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração. Não é da forma que nós pensamos e nem da forma que imaginamos que vamos ver o agir de Deus na nossa vida. A maneira de Deus agir nas nossas vidas é diferente do modo que pensamos. Amém? Versículo 42 de João, capítulo 12, continua dizendo: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram em quem? Creram no Senhor Jesus. Amém? Por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Vamos ler novamente. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que
a glória de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que se eu estou em um lugar que as pessoas não aceitam as doutrinas de Deus e se descobrirem que as doutrinas e a justiça de Deus é o ar que eu quero respirar todos os dias da minha vida, amém? Essas pessoas irão me expulsar do meio delas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, é por isso que está dizendo aqui, contudo, no versículo 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Eles creram no Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, hoje, você e eu, nós temos a escolha. Amém? Todos os dias de nossas vidas nós temos essa escolha. Amar a glória dos homens e ser condenados. Amém? Ou amar a glória de Deus e ser salvo por nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Essas são as duas portas grandes que está diante de nós. Glórias ao Senhor Jesus. Então aí o nosso Senhor Jesus, ele vai, vamos voltar lá aquele versículo 40 do capítulo 6 de João, que diz: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Mas se nós agirmos como estes homens de autoridades agiu, amém? Não confessar que crê no Senhor Jesus, então nós seremos condenados. Como está dizendo lá no versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Talvez muitos ali se entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mas por medo de não confessar que criam no nosso Senhor Jesus, que eles creram no nosso Senhor Jesus, eles não queriam sair também da sinagoga, queriam permanecer entre eles ali. Eles, acreditando ou não, eles queriam permanecer ali. Então, a resposta para nós hoje é o seguinte: nós devemos amar a glória de Deus, amém? Para alcançar essa salvação. Não devemos agir como estes homens agiu, porque o nosso Senhor Jesus está dizendo em João capítulo 6, versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E o nosso Senhor Jesus ele continua cumprimentando. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Nós devemos guardar a nossa fé. Amém? Nós devemos guardar a nossa fé, porque está dizendo na palavra de Deus, em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa. Eu espero que o irmão e a irmã reflita nesta mensagem. Amém. Glória a Deus. Reflita nesta mensagem, leia na sua casa, busque a presença do Espírito Santo de Deus e deixa Deus agir em seu coração. Deixa Ele tirar todas aquelas coisas que te incomodam, que te tiram da presença de Deus. Amém? Assim como está dizendo, seja humilde. Amém? Tira essas vestes de homem que te corrompe. Amém?
coloque as vestes de louvor, se humilha diante da presença de Deus e limpa o seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja, ó Pai, o teu santo nome. Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Entregamos, Senhor, nossas vidas na mão do Senhor. Entregamos nossa parentela nas mãos do Senhor, nossos irmãos, ó Pai, nossos filhos. Pai, visita os presídios, visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, este coração que está aflito e não tem resposta nenhuma, Pai. Dá-lhe uma resposta hoje, para que ele possa ver que existe uma oportunidade, ó Papai querido, amar a glória do Senhor e sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus, assim como está dizendo em João, capítulo 6, versículo 40. Pai, que estes homens venham tirar os olhos da glória dos homens, porque de nada ela pode nos fazer. Ela não pode nos dar a vida eterna, mas só o Senhor que pode. Então, Pai, vai de encontro a esses corações, ó Deus, em nome de Jesus. Quebra todo o jugo do diabo, Pai, sobre a vida deles, e que eles possam ser libertos para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. É que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus.